A reforma tributária passa pelo último estágio de votação no Congresso Nacional. Mas essa mudança no sistema de impostos do país é boa ou é ruim? E é boa para quem? E se prejudica alguém, a quem prejudica? O Estúdio Tribuna Online recebe hoje a contadora e tributarista Mônica Porto e o advogado tributarista Samir Nemer. Tudo bem, gente? É uma honra recebê-los. Bem-vindos ao Estúdio Tribuna Online. Bom, eu vou começar aqui pedindo, de preferência para a Mônica, para ela explicar, assim, em poucas palavras, o que muda, né, com a reforma tributária. Qual é a mudança mais essencial para a população? A principal mudança para a gente é a extinção de 5 tributos, né? 2 desses tributos virariam um novo tributo, né? O PIS/COFINS, ela deixa de existir, passa a existir a CBS, e o IPI, ISS e ICMS, que são 3 tributos completamente distintos, virariam um novo tributo, que é o IBS, e a gente também teria mais um outro possível tributo, e isso tudo, somando, a gente teria um IVA, um novo IVA, né? A questão mais preocupante em relação a isso é que a gente ainda teria outros tributos incidentes sobre faturamento ou sobre receita que não deixariam de existir, que é o imposto de renda, sobre a renda, né, ou aumento aí de patrimônio, e a contribuição social. Então, a gente, além desse IVA, a gente ainda continuaria nas empresas tendo o imposto de renda e a contribuição social. Esse é um ponto importante, Rafael, que a Mônica levanta, porque as pessoas, a gente vê que às vezes causa uma certa confusão, que essa reforma é especificamente sobre os tributos, sobre o consumo. Então, não é sobre todo o sistema tributário. Sobre a renda, não, sobre a sobre renda, o patrimônio. Por exemplo, sobre o patrimônio. E é importante, de fato, assim, a gente ter uma reforma no Brasil, porque o nosso código ele é de 66, nosso código tributário. Então, a gente está falando de quase 60 anos. E era um outro mundo, né? Era o Brasil da manufatura, o Brasil rural. Hoje em dia, a gente está discutindo indústria 4.0, inteligência artificial, automação. Então, todo esse descasamento, né, que existe da nossa legislação, da forma como a gente opera no país, as empresas operam no país, causa uma série de problemas, reflexos negativos na nossa economia. É como se, na relação entre empresas, a gente estivesse operando um modelo digital e a nossa relação com o fisco no modelo analógico. Então, a competitividade do país, num sistema como esse, vai para o espaço. Tanto é que qualquer ranking de competitividade que a gente pega, o Brasil está sempre nas últimas colocações, em grande medida, por conta desse nosso sistema tributário. Como a Mônica bem falou, assim, não está sendo reformada a questão do imposto de renda, do patrimônio. O Brasil, a gente fala que o nosso sistema tributário é muito regressivo. O que isso significa? Que ele tributa proporcionalmente mais quem ganha menos. Então, nos países de economia mais desenvolvido, há uma tributação mais leve sobre o consumo e mais pesada sobre a renda. Então, à medida que a pessoa ganha mais, proporcionalmente ela contribui mais também na questão tributária, na arrecadação. O ponto crucial aqui é a reforma tributária. Ela altera essa tendência de onerar mais, de cobrar mais de quem ganha menos, ou esse texto que foi apresentado e aprovado, ele ainda falha nesse aspecto? Na minha visão, assim, quem está nutrindo essa expectativa que vai mudar radicalmente, para mim vai ter uma surpresa radicalmente não, mas muda em algum aspecto? Em poucos aspectos, eu acho. Porque, na verdade, o mote dessa reforma, infelizmente, não é redução de carga tributária. Desde o início, pelo menos isso, e aí a gente tem que elogiar esse ponto, foi colocado de forma clara, que buscaria uma simplificação. Mas, ao longo da tramitação, a gente está vendo que essa simplificação vem perdendo muita potência, muita amplitude, infelizmente. Então, corre-se o risco de, obviamente, não abaixar a carga tributária, desde o início isso foi colocado, mas também não ter uma simplificação grande, ou pelo menos aquela que foi propagado desde o início. Existe narrativas diferentes. Eu já conversei com algumas pessoas, alguns representantes da indústria, que elogiam a proposta, dizem que ela vai fazer a economia crescer como um todo e que vai distribuir essa prosperidade para todos. E
outros setores já não têm essa mesma visão. A Mônica havia me falado, né, havia comentado sobre o IVA, né, esse novo imposto, que vai ser de 27,5%, essa é a projeção, é um dos maiores IVAs do planeta. A projeção que a gente tem do governo hoje é de um IVA de 27,5%, com a soma, né, desses tributos, e isso poderia tornar o Brasil o maior IVA do planeta, do mundo, né, ficando acima de países bem desenvolvidos, aí, Noruega, Suécia, né, que estão em torno de 24%, 25%, isso sem contar os outros tributos ainda que a gente teria do imposto de renda, contribuição social. Então, tornaria realmente uma carga tributária muito mais alta. A gente tem uma perspectiva talvez boa da indústria, porque alguns setores, de fato, podem ser mais beneficiados do que outros, mas a perspectiva que a gente tem é que o serviço vai ser muito onerado, né? O serviço está muito preocupado, e hoje, querendo ou não, apesar da indústria ela empregar muitas pessoas, o serviço também emprega muitas pessoas, né? Então, a preocupação do setor é justamente essa, né? Essa empregabilidade que ele poderá deixar de gerar, né? de empregos, por conta de um aumento da carga tributária, em face disso, né? E a outra situação também que a gente tem relacionada a isso é que como o Samir colocou, a simplificação, ela estava proposta desde o início, mas já temos tanta emenda no projeto que a gente já nem sabe mais a que ponto isso vai simplificar. Se vai acabar 5 tributos e ficar 2, 3, e daqui a pouco vai se abrindo mais situações, porque a gente já teve colocações do governo de esse daqui vai ter isenção, então, por serviços médicos, né? Em alguns outros serviços essenciais, compras pelo próprio governo teriam isenção de impostos, traz algumas situações de cashback também, né? Para a pessoa que talvez tenha uma baixa renda, mas como que a pessoa vai comprovar que tem uma baixa renda? Então, ou seja, ele começa a criar situações ali que vão acabar gerando uma complexidade, porque como é que você prova que você não tem direito ao cashback e eu tenho direito? Qual vai ser o controle que o governo vai ter sobre isso? Até que ponto você vai ter direito a um cashback de um imposto que você pagou e eu não, sabe? Então isso já começa a gerar complexidade. O cashback é um termo até complicado aqui para a gente, né, tratar, porque a população às vezes não consegue entender muito bem o que é isso. É como se a pessoa física tivesse direito a um crédito tributário, um dinheiro de volta. Isso. Eu paguei o imposto agora... Mas como é que vai ser isso? Como o cara vai lá, compra, né, um pacote de papel higiênico, né, que é um produto que vai estar na cesta básica, e vai ter direito a receber um valor de volta. Nem os próprios autores do projeto, os líderes que estão defendendo lá no Congresso ainda não sabem exatamente como vai ser. Então, isso me chama atenção, porque nesse momento, pelo menos, é muito mais um verniz social que estão dando na reforma, na lei, do que qualquer outra coisa mais concreta, né? À medida que você não pode, ou pelo menos é equivocado, na minha visão, você propor algo que ainda você não sabe como você vai operacionalizar. A ideia é muito boa. Assim, a ideia, a princípio, você conceder um benefício financeiro, que seria o caso do cashback, é melhor do que um benefício tributário. Porque, por exemplo, hoje, quando a gente vai comprar, todos nós aqui, um arroz e feijão, a gente já não paga tributo. Aquilo deveria ser endereçado mais para as classes menos favorecidas, porque graças a Deus a gente teria condição de comprar um arroz que teria a tributação em cima. E à medida que você cria o cashback, você está especificando ali aquele segmento social que você quer beneficiar, que seria a classe menos favorecida, mais pobre do país. Mas, de fato, essa sua pergunta, hoje nem os autores do projeto vão saber te responder. Eu recebo cashback no cartão de crédito ali, né? Eu compro e vem um valorzinho ali. Mas é uma transação simples. Como vai funcionar para o cidadão? Isso. E qual é a faixa de renda? Já ouvi falar que são as pessoas que vão estar no CAD único, que vão estar nos programas sociais, mas de fato ninguém sabe ainda. Colocaram a ideia na mesa, estão aprovando algo que ainda não sabe como vão operacionalizar. O CAD único mexe com uma população, né? Uma faixa de renda que é baixinha. E tem a população da classe C ali, que tem dificuldade e que também precisa de um benefício para comprar alimento, produtos básicos. Esse pessoal não vai receber cashback? Ninguém sabe ainda a resposta. Ninguém sabe. Então, na minha visão, foi equivocado. Você não pode jogar uma proposta
minimamente antes, sem ter pelo menos um esboço da forma que vai ser operacionalizado. E um ponto importante que Mônica falou também, que eu acho importante ressaltar, é que essa reforma ela é muito endereçada para a indústria. Uhum. Não que o setor industrial não seja importante, é fundamental, estratégico, eu diria, para qualquer país você ter uma indústria forte, pujante, né, que você faz investimentos ali que não dá para tirar da noite para o dia, investimentos que a gente chama de raiz. Mas, a par disso, você não pode desonerar a indústria e onerar os outros setores, até porque hoje a nossa economia, o elo da economia é tão forte, tão estreito, que não dá para você ter um único setor, achar que esse setor vai estar bem, que a indústria vai estar bem, com os outros setores mal. A indústria vai estar mal também se acontecer isso, porque hoje a gente já não sabe mais, Rafael e Mônica, onde começa o serviço e termina a indústria. Está muito misturado. Hoje, quando você acessa, por exemplo, um Netflix, você não sabe se está prestando um serviço ou comprando um produto. Então, a economia está muito misturada hoje. Então, eu acho que a reforma falha muito nesse ponto de pesar muito. Hoje, um prestador de serviço paga uma carga média de 8,5%, alguns até menos. Se a gente tiver a alíquota, como a Mônica colocou, de 27,5%, a gente está falando um aumento brutal de triplicar a carga tributária da noite para o dia, o que vai inviabilizar muitos prestadores de serviço e até profissionais liberais. O Congresso aprovou isso de uma forma até bastante célere, teve uma força de vontade política muito grande, mas pelo que eu estou sentindo aqui, né, é consenso de que a discussão não foi suficiente. Agora, a gente hoje, vocês mesmos, né, especialistas, vocês mesmos chamam muitas vezes o nosso sistema de manicômio tributário, né? Essa simplificação, mesmo com todos esses problemas, no fim das contas não vai acabar trazendo uma vantagem, se for aprovada da forma como está, por conta dessa solução de toda essa loucura que é o sistema tributário? Eu tenho certeza que o manicômio vai ficar pior. Por quê? Porque a gente vai ter uma fase de transição que a gente vai ter tudo junto. Então, a gente vai chegar em alguns determinados pontos, por exemplo, 2026, né? A prospecção da gente começar com a CBS, que seria o primeiro. Então, a gente teria ainda a CBS e eu também teria o PIS/COFINS. Então, ou seja, eu não vou ter a exclusão de um e entra outro. Eu vou ter os dois. E aí, o que eu pagar em um, eu compenso no outro. Olha a confusão que isso vai dar. Aí, chegar lá na frente, o ICMS é a mesma coisa, o ISS. Eu pago o IBS e continuo pagando o ICMS. E aí, eu vou pagando um até eu eliminar o outro. Então, ou seja, eu vou ter um tributo e vou ter o outro. Então, no fim das contas, a gente está eliminando 5 para entrar 3, eu vou ficar com 8 tributos ali juntos, trabalhando juntos na fase de transição. Então, eu acho que essa fase de transição, o manicômio vai tender a ser pior. E não é baixo, estamos falando de 7 anos, né, Mônica? 7 de 26 a 32 vão estar convivendo com 2 sistemas. Se o atual já é difícil, imagina 2 sistemas juntos. Então, imagina a quantidade de erro, mesmo sem má fé, erro mesmo. Então, acho que nesse período de transição vai ser muito... E depois, 2033 em diante? Assim, eu acho, Rafael, assim, que vai depender muito da qualidade também das leis que regulamentarem a reforma. A reforma ela tem pontos muito positivos, como, por exemplo, ela... Pelo menos no papel, ela acaba com a incidência de imposto em cascata, que a gente chama imposto sobre imposto. Ela permite o amplo creditamento. Hoje em dia, por exemplo, uma indústria, uma empresa qualquer, aqueles produtos que ela usa na produção, na prestação de serviço, nem todos ela pode se creditar. Ou seja, material de consumo, de escritório, o que ela paga com contador, com advogado, ela não pode se creditar. E a lei, a reforma permite isso. Então, tudo que ela pagou na cadeia anterior e que ela está pagando ali no processo produtivo, ela vai meio que abater do imposto que ela vai pagar. Então, isso é muito positivo. Só que esse era um dos pilares da reforma, mas depois, nas discussões no Congresso, talvez para atender interesses diversos e até interesses legítimos mesmo de vários setores, ela foi sendo desconfigurada. As exceções. As exceções. Uma das palavras que eu mais vi no noticiário, exceções. E quanto mais exceção, foi o que a Mônica colocou. Maior vai ser a alíquota e corre o risco da gente ter a alíquota do maior IVA do mundo, de 27,5%
ou 27. Isso atrapalha a atividade econômica, vai de encontro aí ao que foi colocado sobre o crescimento da economia. Bom, voltando aqui um pouquinho para a questão do consumo, né, da população, a gente tem esse imposto seletivo, imposto do pecado, né, que vai onerar produtos como produtos processados, né, alimentos que fazem mal, tabaco, etc., né, e cria o cashback. E a cesta básica, ela hoje já existe uma isenção. Essa ampliação, ela passaria, né, mais pela questão dos produtos de higiene. O que muda para a população em geral? Na verdade, o que vai entrar mais vão ser outros produtos que vão ser considerados cesta básica, né? Porque hoje os produtos básicos assim da cesta básica eles já têm isenção. A gente tem muitos produtos agrícolas aí, alface, tomate, esses produtos a maioria tem isenção, né? Os produtos da cesta básica em si, eles ficam, só que a gente passa a ter novos produtos que vão ser considerados essenciais de higiene, digamos assim, íntima, higiene pessoal, que hoje tem característica de produto supérfluo e que passam a ter uma característica de produto cesta básica que também vai ter essa isenção, né? E uniformiza também, né? Vai ser uma cesta básica que vai ser igual para todo o país, porque às vezes a tributação estadual tem estado que tributa de um jeito, de outro, então vai uniformizar. Além disso, assim, o Senado agora fez uma nova alteração que, além da cesta básica em si, que vai ser a alíquota zero, vai ter a isenção, o Senado criou uma cesta básica estendida, que são outros produtos que vão ter um abatimento de 60% da alíquota padrão e mais o cashback. Então, hoje, o que está posto atualmente são duas cestas básicas, uma com os produtos nacionais, uniformes, com zero de alíquota, isenção, e outros produtos que vão ter uma tributação diferenciada um pouco menor e com cashback. Para o Espírito Santo, a gente estava conversando sobre os efeitos disso. Queria que a gente falasse um pouquinho a respeito. O que muda para o Estado? É bom, é ruim? Eu acho que vai ser um pouco nocivo para o Espírito Santo essa reforma, porque hoje o Espírito Santo ele tem alguns incentivos fiscais, né, para importação, para atacado, varejo, vários tipos de indústria também tem benefícios fiscais aqui no estado, e a gente tem recebido diariamente aqui no Espírito Santo novas empresas que vêm para cá em busca dos incentivos fiscais. Então, assim, para o Espírito Santo, apesar dele ter eu não vou dizer uma renúncia de receita, porque para mim não é uma renúncia o Estado conceder incentivos, porque como a gente está gerando emprego, está gerando renda, e era uma coisa que, vamos dizer assim, eu não tinha nada, né? Eu tinha zero. E hoje eu tenho uma empresa que está pagando 1% ali efetivamente, para antes eu não tinha nada, para a gente é muito. Então, essa quantidade de empresas que está aqui no Espírito Santo hoje, por conta de incentivos, e a gente tem grandes empresas aqui, empresas de renome, empresas, sabe, multinacionais aqui que vendem pelo Espírito Santo, que estão aqui por conta desse benefício e que se a gente unifica a alíquota, ele vai para qualquer lugar, ele vai para uma área talvez com uma logística melhor, vai para São Paulo, que tem uma logística mais diversificada, um consumo muito maior, porque daqui para ele mandar para lá, ele teria ainda o frete, né? Um tempo de demora. Então, a tendência que a gente pensa é que muitas empresas deixariam o Espírito Santo, já que se ela estava lá para pagar um imposto muito mais alto e ela vem para cá para ter uma redução e agora, em qualquer lugar que ela esteja, ela vai pagar o mesmo tributo, não vai fazer diferença. Os regimes tributários especiais caem, então, com a caem reforma. todos. Sudene, por exemplo... Eu acho que só fica a Sudene e a Zona Franca. Zona Franca. Eu concordo com a Mônica, assim, eu também sou um defensor dos incentivos fiscais. O Espírito Santo, há 30 anos atrás, criou os incentivos como uma política de Estado, não é de governo, e muito numa estratégia de conseguir competir com os gigantes econômicos que cercam a gente. São Paulo, Rio, Minas, um pouco do sul da Bahia. Sim. E isso deu muito certo, né? O Estado se reorganizou, se estruturou, e à medida que você acaba com os incentivos fiscais, não faz sentido nenhum, como a Mônica colocou, de ter as indústrias, as empresas aqui. Só para dar um exemplo simples. Um dos principais incentivos que a gente tem é do setor atacadista. Então, às vezes, a matriz da empresa, digamos, é lá em Campinas e ela tem o centro de distribuição dela aqui. Hoje, se ela tem algum pedido de algum consumidor na cidade de São Paulo, que está ali a 1 hora de Campinas,
por conta do incentivo fiscal, vale a pena ela mandar o produto de Campinas para o Espírito Santo e do Espírito Santo para São Paulo, que está ali do lado. A par do ponto de vista logístico, ser totalmente ineficiente. Se acabar o incentivo, por que ela não vai pegar o produto que está em Campinas e já remeter para São Paulo? Por que ela vai trazer para o Espírito Santo e mandar para São Paulo? Não vai fazer sentido nenhum. E além disso, Rafael, como a reforma ela diz que a arrecadação deixa de ser onde o produto é produzido para ser onde ele é consumido, nós temos uma característica de ser um estado muito mais produtor do que consumidor. Então, quem vai ganhar? São Paulo, Minas. São Paulo, como a Mônica falou, já é um estado pronto, assim, já tem infraestrutura, mão de obra já qualificado. O que você pensar de curso de qualificação profissional você tem, inclusive no interior. Enfim, então, quem sai ganhando com a reforma, na minha visão, o maior vencedor entre os estados é São Paulo, e estados com a característica do Espírito Santo vão ter que se reinventar com outros setores econômicos para que não perca arrecadação e não corra o risco de, no médio e no longo prazo, passe a viver exclusivamente ou com grande parte de recursos de fundos da União. Isso é muito ruim para o desenvolvimento do país, o desenvolvimento regional, porque como que um país se desenvolve fora dos grandes centros urbanos? Vai continuar tendo êxodo, pessoas migrando. Agora, a gente está falando aqui de características muito negativas da reforma, e tem sido tratado muito no Congresso o tema fatiamento, né? Que seria fatiar a reforma, dividir os assuntos para aprovar em partes. Em partes. Isso não teria, esse procedimento não daria condições de reverter esses aspectos negativos? Eu acho que sim, porque se a gente for parar para pensar de fato, eu acho que tem muita coisa para acontecer na reforma ainda, como o Samir colocou. A gente ainda tem as leis complementares que vão precisar ser editadas, e aí eu acho que nas leis complementares a briga vai ser mais fervorosa, porque lá que de fato vai ter normatização sobre as alíquotas, sobre incidência, sobre tudo isso. E também a gente ainda tem uma perspectiva de 2 governos ainda, né? Então a gente tem mudança no Senado, mudança na Câmara, então pode ser que venham outras pessoas que nesse meio dessas votações aí, no meio do caminho, mudanças de governo sempre podem ter outras coisas mais positivas ou talvez mais negativas, né? Eu já prefiro, assim, que se fosse aprovar que seja de uma vez só, para não correr o risco de você ter fragmentação no sistema. Nosso sistema chegou como chegou, né? Que é essa selva, porque ele vem justamente com muito remendo. Então, assim, talvez, se você aprova o texto como um todo, você tem uma visão mais harmônica do texto. Então, acho que corre o risco de, se ser fatiado, você fragmentar e causar depois muita assimetria. E um ponto fundamental que a Mônica colocou é que na regulamentação isso vai ser muito importante para a nossa qualidade do sistema e assim, o Congresso vai enfrentar muita pressão, muito jogo de interesse, aí até legítimo, enfim, não estou criticando aqui, mas, por exemplo, ninguém vai querer ter seu produto ou sua atividade na lista do imposto seletivo, que faz mal à saúde ou ao meio ambiente. Então, vai ser uma guerra depois, mas a qualidade vai depender muito dessa regulamentação do sistema. Tem 2 perguntas, assim, que são uma relacionada à questão política da reforma e a outra é uma pergunta geral. A primeira é: a reforma só passa a valer depois dessas leis regulamentares, tá? E a segunda é: a reforma tendo tantos pontos negativos que a gente está falando aqui agora, por que o mercado gosta tanto dela? Cada sinalização de que ela vai ser aprovada, de que vai ser promulgada, o dólar cai, a bolsa sobe, o mercado parece estar satisfeito com isso. Como vocês explicam? Na verdade, assim, só colocar mais um ponto em relação à reforma, é que a gente vai ter uma descentralização dos estados e das prefeituras em termos de arrecadação. Então, a gente passa com uma integração do ICMS, IPI e o ISS para um imposto só e uma arrecadação. A gente não sabe ainda como vai ser essa arrecadação, a forma que ela vai ser essa arrecadação. A tendência é que ela seja pelo próprio governo federal e depois os estados vão sobreviver de repasse. Isso vai tirar um pouco da autonomia dos estados hoje em termos de fiscalização, de arrecadação, né? Então, isso mexe um pouco também com o caixa das prefeituras, né, do estado e tudo mais. Então, eu acho que nesse sentido, a reforma
ainda causa uma certa discordância por parte de fisco, essas coisas, porque eles acham que também isso pode ser prejudicial. Já pensou, hoje você tem o poder de arrecadar, de estar ali, de receber a guia, o dinheiro está ali na conta do governo e a gente não sabe como que serão esses repasses depois. Mas algumas questões relacionadas ao mercado financeiro é porque justamente o mercado ele é muito volátil, né? O mercado é muito volátil. Só que o mercado ele tende a reagir de uma forma muito mais às notícias negativas, né, do que as notícias positivas. Tem até alguns estudos que falam sobre isso, né, que falam umas teorias que falam que o mercado ele reage muito mais às notícias negativas. E, na verdade, para o mercado em si, vamos falar mercado financeiro, eles estão enxergando com bons olhos porque todos estão trazendo em relação à simplificação. Porque vai simplificar, para a indústria vai ser bom. Então, muitas empresas listadas na Bolsa vai ser bom, muitas empresas que estão na Bolsa são indústrias. Então, assim, esse principal empresas que talvez estão ali no mercado financeiro, possivelmente para elas vai ser um cenário favorável positivo, entendeu? Então, por isso que o mercado financeiro está talvez reagindo de uma forma boa nesse sentido, porque para eles não será gerado nenhum impacto talvez tão grande, e aí em torno do que se diz sempre, vai simplificar, vai melhorar, vai tornar o Brasil, porque você imagina, você pensa hoje, eu sou uma empresa americana que quer vir para o Brasil, certo? Eu quero expandir negócio e vir para o Brasil. O cara chega aqui, olha para o nosso sistema tributário, substituição tributária, o cara desiste, ele não consegue fazer um planejamento tributário aqui, igual o Samir faz para os clientes dele. O cara vem de fora, ele não consegue fazer isso. O mercado vê isso com bons olhos porque ele enxerga que talvez numa simplificação, mais empresas talvez de fora queiram se instalar no Brasil por entender assim, poxa, aqui está simplificando as coisas. Então, talvez isso atraia novos capitais, atraia novas empresas. Então, o mercado vê isso com bons olhos e o dólar, porque vai receber recursos de fora. Então, toda vez que a gente pensa em receber empresas de fora, em receber recursos de fora, o dólar tem essa mesma perspectiva de volatilidade, né? Uma tendência de entrar mais dólar, uma tendência de entrar mais investimento. Então, eu acho que o mercado reage nesse sentido. Complementando, eu concordo com a Mônica, complementando o que ela está falando, assim, tem duas questões, além do que ela colocou, que primeiro, assim, eu acho que existe um desconhecimento mesmo de muitas pessoas, inclusive esclarecidas, de empresários, do mercado, que não aprofundou ainda no texto da reforma. Sinto isso. E um segundo ponto é que tem alguns setores que vão ser tratados com uma legislação específica, vai ter uma tributação específica. E um deles é o setor financeiro. Então, há uma expectativa do setor financeiro que, quando for regulamentado a tributação para esse setor específico, tem a possibilidade de ter creditamento amplo, como os outros setores. Então, há também uma expectativa de melhoria para o setor financeiro. Assim, olhando de cara, dois setores que, a princípio, serão muito favorecidos com a reforma, é o setor industrial e o setor financeiro. É melhor manter o manicômio tributário do jeito que está ou aprovar essa reforma tributária do jeito que ela está? Olha, eu prefiro do jeito que está já. Manter do jeito que está. Sem dando uma melhorada ali numa coisa ou outra, talvez em algumas situações ali que são muito peculiares, que às vezes acabam gerando de fato muita complicação, né? Substituição tributária, um pouco no PIS/COFINS ali. Eu acho que esses dois ali eu simplificaria esses dois e deixaria tudo do jeito que está. Eu acho também, eu concordo com a Mônica, assim, nem eu nem Mônica, a gente está defendendo o sistema atual, que é horrível. Mas, assim, teria muito campo de você simplificar com menos esforço que o Congresso está fazendo. Então, simplificar a legislação atual, você traria um benefício para as empresas e para a economia muito forte, muito maior até. Essa reforma tem vários aspectos que assim está passando batido. Um deles, por exemplo, que a Mônica colocou, que é a questão da autonomia dos estados e dos municípios. Vai ter lá o comitê gestor do IBS, que é o IVA, né, subnacional. Vão fazer parte os 27 estados e Distrito Federal e 27 municípios, e Distrito Federal também. Vai ser uma eleição para os municípios estar ali. 14 municípios vão ser o voto direto e 13 proporcional à população.
Então, assim, só para citar um exemplo, pegar um município lá, para ninguém ficar, nenhum munícipe se sentir ofendido, vou pegar do meu, de Castelo. Provavelmente, jamais Castelo vai fazer parte do comitê gestor do IBS. Jamais ele vai lá opinar, poder discutir. Então, vai ficar a reboque. E assim vai ser a maioria dos 5.000 e tal municípios, que eu não sei o número exato do Brasil. Então, assim, a grande maioria dos municípios vão perder essa autonomia de hoje decidir e ficar meio que de reboque ao que foi decidido lá no comitê gestor do IBS. Gostaria de agradecer a presença aqui do Samir, da Mônica. Muito obrigado. Olha, obrigada, gente, pelo convite. E assim, esperamos que venham talvez novas notícias melhores, né? Pra gente poder compartilhar no futuro. Obrigado, Rafael. Foi um privilégio estar aqui. Foi um privilégio estar na presença da Mônica também, uma grande amiga. E assim como ela, eu compartilho a esperança aí de dias melhores, que possa ser ajustada a reforma tributária para que tenha uma repercussão negativa a menor possível para a população e para as empresas. Este debate está disponível no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.